no Paysandu há muitos anos tem sido uma bagunça isso aí. Por quê? Todo tempo nós temos jogador trazido para o Paysandu de qualidade inferior. E olha, esse ano eu acho que foi o seguinte, o cara deve ter dito assim, olha, eu tenho um jogador mais ou menos, tá? Mais ou menos, ele consegue até bater bem na bola, ele não faz muita coisa, ele tem habilidade e tal, mas ele só joga meio tempo. Mas olha, para te levar ele, tu tem que levar 5 pernas de pau que eu tenho aqui. Aí eu acho que foi isso que o Paysandu fez. Porque olha, Gabriel, vamos contar no dedo quantos jogadores se salvaram desse elenco 2025. Eu acho que 80% formado de pernas de pau. Tá, alguns sobraram da temporada 2024. E o resto que foi contratado também foi assim? Trouxeram mais ou menos, e agregado a esse, 5 pernas de pau? Só pode ter sido isso, Gabriel. Então, nota 0 para esse elenco formado pela diretoria do Paysandu. Agora, na questão do Rossi, eu vou lembrar um detalhe muito importante. O Rossi, o jogador Rossi, era um sonho do presidente Roger Aguilera, que já queria trazer o jogador antes mesmo de ser presidente do Paysandu. Mas o Rossi, naquela época, fez beicinho, né, e preferiu ficar no Vasco da Gama. Aí, quando o presidente do Paysandu, empossado, Roger Aguilera, né, sentou na cadeira, ele fez, né, cuidou para que o seu sonho de consumo se tornasse realidade. Aí trouxe o Rossi, né, se não me falha a memória, né, segundo umas fontes, com salário de R$ 250 mil por mês. E agora que o Rossi não rendeu nada, parece carne de porco, né? Não rendeu quase nada para o Paysandu, e agora o Paysandu quer rescindir o contrato dele. O Rossi, que se diz torcedor do Paysandu, está criando o maior caso, né? Segundo informações, para fazer a sua rescisão. Gabriel deveria entregar na mão do presidente do Paysandu para descascar esse abacaxi, porque foi ele que trouxe esse jogador para o Paysandu. Tanto é que o Rossi, diferente dos outros jogadores, ele teve até uma apresentação de gala, né? Fecharam o local para apresentar o jogador, e foi aquela pompa, foi beijo no escudo da camisa do Paysandu, aquelas frescuras, né, de jogador que não está nem um pouco preocupado com o clube, ele quer saber do dinheiro. Não existe essa história de amor pelo clube, existe amor ao dinheiro, Gabriel. É melhor o cara ser sincero do que ficar com esse negócio de beijar o escudo do clube, chorar em cima da camisa, fingir que está decepcionado porque o clube está passando por um momento difícil. Não, o que move o jogador é dinheiro. E é isso que o Rossi quer. Então, abacaxi comprado, o presidente do Paysandu deveria sentar e descascar esse abacaxi, porque quem comprou esse abacaxi foi o seu Roger Aguilera, né? E como diz o ditado, né? Quem pariu o Mateus, que embale. Então, o presidente do Paysandu resolva o problema que ele criou, que foi trazer o Rossi para Belém, para ser a cereja do bolo, e ele não foi nem aquele pozinho, né? Aquele cocozinho que a gente joga em cima do bolo para o bolo ficar enfeitado. Ao contrário, passou mais tempo no departamento médico e fora da equipe do que ajudando a equipe. Dinheiro, Gabriel, jogado no ralo. Dinheiro do Paysandu atirado no ralo, numa contratação desastrosa. Aliás, Gabriel, não só o Rossi, mas o Thiago Heleno, que deve ter sido uma outra invenção, embora o Thiago até tenha feito a rescisão dele, né? E foi embora. O Paysandu trouxe um jogador que já estava aposentado. E está aí a realidade, né, Gabriel? Exatamente. E tem outros jogadores, como o caso desse atleta aí que está na tela, o Dudu Vieira, que já sim está acionando o Paysandu na justiça trabalhista para ter os seus direitos aí atendidos. Claro, é um profissional. Agora, voltando ao que eu falei no começo da indagação para o João Maurício, o prejuízo fica para o clube. Se o jogador foi contratado para atuar durante uma temporada toda e jogou só 5, 10 jogos, não é o jogador que está no prejuízo, ele vai receber o dinheiro dele. Ou vai receber agora, ou vai receber depois na justiça trabalhista. Mas o prejuízo fica para o clube, por escolhas dos seus dirigentes, dos seus gestores. E essa que é a preocupação, João. O Dudu Vieira é só mais um dos casos que hoje estão tramitando na justiça trabalhista contra o Paysandu. E que com essa levada de atletas
desse ano de 2025, pode aumentar também essa fila aí de jogadores que pedem direitos de imagens, FGTS, salários, pagamentos, que o Paysandu não cumpriu com os atletas que estavam vestindo a camisa bicolor. Essa que é a grande preocupação. Essas dívidas para o ano de 2026, que já será difícil. Você está me ouvindo, João? Agora eu estou te ouvindo. Vamos lá. Vamos lá. Agora, Gabriel, é assim. Chegou ao meu conhecimento que o Paysandu fez as rescisões dos atletas, né? E os atletas foram com a promessa de pagamento, né? Aquele famoso papel, né? Que você fica para receber posteriormente. Olha, Gabriel, geralmente isso dá problema, porque mais tarde o atleta vai procurar a justiça, vai pleitear outros valores que talvez na rescisão ele não fez questão. Quer dizer, é uma bola de neve, Gabriel. A situação financeira do Paysandu, nós nem podemos dimensionar, porque a diretoria do Paysandu não revela, né, Gabriel? Então a gente não sabe até onde vai esse rombo financeiro no Paysandu. Onde é que é o fundo desse poço? Né? O que a gente sabe é que o Paysandu deve bastante, vai perder em torno de 14 a 12 milhões de receita com essa queda para a Série C e um futuro meio tenebroso para 2026, o Paysandu disputando essa famigerada Série C, Gabriel, por pura incompetência da diretoria. Exatamente. Agora falando, João, desse momento que a base do Paysandu vive na temporada. E olha, gente, é um feito até um momento histórico, importante para o Paysandu, porque a competição da Copa do Brasil Sub-20 foi a mesma competição, inclusive, que lá tempos atrás, salvo me engano, em 2013 ou 2014, o Clube do Remo disputou e chegou até na fase de semifinal, eliminando grandes equipes do Brasil, inclusive Vitória, o próprio Flamengo, e aí teve uma repercussão nacional. O Paysandu está repetindo também esse mesmo caminho. Então, Maurício, com esses valores que a gente tanto fala, tanto enfatiza aqui na nossa programação, sobre esses garotos jovens, joias da base do Paysandu. Hoje pode ser mais uma demonstração que o Papão tem sim valor na base e uma expectativa de uma classificação que, mais uma vez, pode ser histórica para o futebol de base do estado do Pará. João. Isso, Gabriel, é bom sempre a gente lembrar o torcedor do Paysandu, e é o torcedor paraense, que o Paysandu está nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. Então, ele disputa com o América Mineiro o direito de ir à semifinal desse campeonato tão importante, Gabriel, que o campeão joga a Libertadores Sub-20. Veja como é importante essa competição. Então, o Paysandu tem uma desvantagem, né? O placar de 1-0. Jogou muito bem lá em Minas, né? Por pouco não empata o jogo. Teve oportunidade até para empatar e virar. O Paysandu, dentro da Curuzu, que é a sua casa, vai buscar, primeiro, a igualdade no marcador, né? Fazendo 1-0, e quem sabe a virada, né? Ou levando a partida para as penalidades. O importante, Gabriel, é que esses meninos da base do Paysandu, que são bons jogadores, você falou ainda há pouco no Capixaba, né? Nós temos aí o Lucão, que já está no profissional, nós temos o garoto Pedro Henrique, de 17 anos, né? Que fez agora uma excelente passagem no profissional, vai jogar também contra o Atlético. Nós temos esse garoto Ângelo, que é artilheiro do Paysandu na competição. Nós temos o Cauã Bonatti, o Cauã Dias, né? Nós temos outro jogador, o Henrique Salomônio, o próprio Arthur Monteiro. Ou seja, o Paysandu, Gabriel, o Clivert também, que é um bom jogador, o Paysandu na sua base, ele tem bons talentos. A pergunta é, Gabriel, como é que esses meninos conseguiram brilhar no Campeonato Paraense? Tá certo, perderam a decisão para a Tuna, mas não vai apagar a campanha que o Paysandu fez. Foi uma campanha muito boa, né? Decisão é decisão. Às vezes, num jogo, você compromete a sua performance do campeonato inteiro, mas estão brilhando aí no Sub-20.
e quando entraram na equipe profissional, provaram, Gabriel, que eram jogadores melhores e muito melhores do que esse bando de pernas de pau que o Luizinho escalava, que o Claudinei Oliveira escalava, que o Márcio Fernandes escalava e que, de vez em quando, o nosso querido Inácio Neto aí, né, escala alguns pernas de pau aí, deixando os garotos no banco. Então, quando esses meninos vão ser valorizados pelo Paysandu? Olha, Gabriel, é obrigação do torcedor do Paysandu que puder hoje na Curuzu acompanhar ao vivo esse jogo e colado no celular, escutando os titulares do esporte que vão transmitir, né, esse jogo decisivo do Paysandu contra o América Mineiro, porque esses garotos realmente, Gabriel, eles merecem ser abraçados, né, serem exaltados pela campanha que estão fazendo. E são valores do Paysandu, ativos do Paysandu, dinheiro em caixa pelo Paysandu. E olha, Gabriel, que essas divisões de base do Paysandu têm bons jogadores, mas pena que o clube prefira investir altos valores em jogadores aposentados, jogadores bichados e um bando de pernas de pau e perebas, que eu não me canso de falar, né? Apesar de alguns dirigentes do Paysandu ficarem chateados com o termo, né? E até reclamarem, né, para a diretoria da rádio e tal, reclamarem com outros, mas eu volto a dizer, vocês trouxeram um bando de pernas de pau e perebas, valorizem a base, porque esse é o futuro do Paysandu, que está no fundo do poço, Gabriel. Exatamente. E reforçando o convite para você aí na tela, os ingressos, inclusive, uma promoção legal da diretoria do Paysandu, reforçando o que o Magno agora há pouco trouxe para a gente, que o que for arrecadado pelo torcedor do Paysandu, pela diretoria bicolor de base, vai ser todo aí destinado para os garotos, com uma forma de premiação para os atletas nesse momento da temporada. Então tá aí na tela para você que nos acompanha, tanto no YouTube,